Shalom, shalom a todos os amigos, Shabbat, shalom, Malebra Rot Beshem Yeshua Hamashiach, um Shabbat cheio das bênçãos de Yeshua, o nosso Messias. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026 e o calendário judaico é o dia 14 de Tevet de 5.786. Estamos numa pequena porção, ou podemos chamar de shiur, né? Aula, e estamos falando sobre as palavras da Torá. Falamos no primeiro dia, né, sobre Bereshit, segundo dia sobre a palavra Bara e agora sobre a palavra Elohim. Os sábios nos ensinam, aqui está para quem ainda nunca viu, aqui está um exemplo de um Sefer Torá, ali também. Dentro da caixa aqui, ó, ficam uns rolos de Torá. E aqui, ó, estou apresentando para vocês um pequeno rolo de Torá, que ele contém 40 anos. Esse rolo de Torá, ele está com a idade de 40 anos. Veja só, ó. Muitas pessoas, na realidade, nunca viram, né, um Sefer Torá. Sefer Torá é o pergaminho. Que é isso, Joel, na sua mão? Quem nunca viu, né? Sefer Torá, você pode jogar no Google. Sefer Torá é o pergaminho, aonde estão contidos os 5 primeiros livros da Torá, né? Os 5 primeiros livros do início da Bíblia Sagrada, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Chamamos de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Os 5 nomes têm códigos, tá? Para poder formar frases e formar coisas extraordinárias. Aqui eu tenho também mais 3 Sefer Torot, tá ok? Mais 3 Sefer Torot. Não posso abrir para mostrar a vocês detalhado, porque vai demorar tempo aí, mas vou mostrar aqui só a capa deles, tá? A capa de um. E aí você vai ver aqui, olha que coisa linda, você que nunca viu. Ó, escrito em hebraico: Keter Torah Hamishfarot, a magnífica Sefer Torá, a coroa magnífica da Torá. E aí uma coisa interessante, tá? Keter é coroa. Keter em hebraico é coroa. E aí uma coisa muito interessante. Os rabinos ensinam que a Torá, ela é algo muito preservado. As pessoas sempre perguntam por que o rolo da Torá é tão guardado, né, dentro de uma caixa, né, na sinagoga, até dentro das nossas casas. Dificilmente você vai ver um rolo de Torá, né, na casa de alguém exposto. Ó, dificilmente você vai ver o rolo de Torá exposto na casa de alguém. Ele é guardado e mantido em sigilo, tá ok? Em segredo, né? E existem muitos detalhes que a maioria das pessoas não sabe, não tem noção, né, dos grandes detalhes que está escondido dentro do Sefer Torá. E aí então, as pessoas, quando ouvem alguém falar de Torá, eles escutam, mas eles mesmos não têm noção. Eles não têm noção do que é o Sefer Torá. Então o Sefer Torá, que é o rolo da Torá, ele é o objeto mais importante dentro de uma sinagoga. E os rabinos ensinam que as pessoas podem até tocar no rolo da Torá, podem até dançar com o rolo da Torá. Encerrar a Torá, que é a alegria da festa de Torá, o rolo da Torá é passado de mão em mão. Todo mundo toca no rolo da Torá, tanto
a capa e também no pergaminho, porque o pergaminho é aberto, né? O pergaminho é aberto, o rolo, como está aqui, ó. Ele é aberto do início ao fim e passa na mão de todos da sinagoga. Ele é aberto assim, ó. Ele é todo aberto, de Bereshit a Devarim. E fica na mão de todos da sinagoga. Talvez a oportunidade que a maioria tem de ver um Sefer Torah de perto é em Simchat Torah, que é a alegria, a festa da alegria da Torá. Mas vamos lá, vamos falar sobre a terceira palavra. Se deixar, a gente vai aqui, né, horas e horas. Mas vamos falar lá sobre a alegria da Torá. A alegria da Torá não, a terceira palavra da Torá. Nós temos a terceira letra da Torá, que é a letra Aleph. Os sábios contam várias histórias fantásticas. A primeira história é, né, o porquê que nós não... Eu vou abaixar aqui, que eu esqueço que o YouTube ele pode ouvir a música e cortar o vídeo. O YouTube pode ouvir a música e cortar o vídeo, esqueci disso. Então os sábios explicam por que né, Deus escolheu cada letra do Sefer Torah, né? Os sábios explicam que a Torá não foi escrita apenas, né, como todo mundo ouve dizer por aí, mas dizem os sábios cabalistas que o Eterno chamou as letras e as letras, cada letra se posicionou no seu devido lugar. Para muitos é uma coisa bizarra, mas para nós que acreditamos, Zemet, esta é a verdade, realmente é verdade. Beemet, ou Amém ve Amém. Eu acredito fielmente nisso. Então, olha só que interessante. Deus chamou cada letra se colocou no seu devido lugar quando estava escrevendo o Sefer Torah. E aí, lembra de Moisés, né? Recebendo os mandamentos ali no Sinai. Então, o Aleph é a terceira letra, e a terceira letra, que é o Aleph, que também é a primeira, ele está conectado a duas letras. Veja, o Aleph tem duas letras Yod, uma apontando para cima e outra para baixo, e ele é dividido pela letra Vav. Quem ensina isso são os sábios. Contando assim, você tem na letra Aleph o número 26, ao mesmo tempo que a letra Aleph ela é o valor 1, ao mesmo tempo ela é o valor 1000, e ao mesmo tempo ela está conectada, segredos nela, e ela está revelando o valor 26, porque 2 Yod dá 20 e o Vav dá 6. Agora olha só que coisa interessante, a terceira palavra da Torá, que estamos no dia 3 de janeiro, a terceira palavra da Torá é a palavra Elohim. Alguns vão pronunciar Elohim, outros vão pronunciar Elohim. Não tem problema. O que importa é você conhecer a palavra. Elohim, em hebraico, ele vem da palavra em hebraico chamada Eloá. Muita gente coloca o nome da filha de Eloá, mas não entende. E eu conheço várias pessoas, tá ok? E às vezes não entende. Eloá está ligada para o singular da palavra Elohim. Elohim está no plural e Eloá está no singular. Porém, dentro da Bíblia hebraica, a primeira expressão a ser revelada é Elohim. E dentro da Bíblia árabe, a primeira expressão a ser revelada é Alá. Eu tenho a Bíblia árabe aqui e posso mostrar para você. Por incrível que pareça, dentro do inglês, a primeira expressão a ser revelada é God. Dentro do inglês, a primeira expressão a ser revelada é God. No grego, a primeira expressão a ser revelada é Theos, ou Hotheos, que está apontando para Deus, não para qualquer outro tipo de Deus. Ok?
Vamos pegar aqui, é tudo improvisado. É tudo improvisado, nada combinado, nada, não tem script aqui. Um dia eu vou chegar assim, tá? Olha aqui, ó. Aqui a Bíblia árabe. Olha aí, a Bíblia completa em árabe, tá ok? Se você abrir aqui, ó, você vai ver que a primeira palavra que aparece na Bíblia árabe é Allah. A gente até brinca, né? Allah, Allah, Allah aqui, ó. Allah. Aí, Allah. Aí. Primeira expressão que aparece na Bíblia em árabe é Allah. Esse é o Novo Testamento hebraico e árabe. Ó, o Novo Testamento hebraico e árabe, chamado de Brit Hadashah. Tá ok? E aí você vai ver a palavra Allah em João 1:1, tá ok? Em João 1:1 também aparece a palavra Allah. Então, resumindo, Elohim está revelando coisas muito maiores, muito mais elevadas do que nós imaginamos. Os sábios cabalistas ensinam também uma coisa fantástica, ensinando que o Elohim está apontado, entrelaçado à natureza. Porque as letras da palavra Elohim está apontando para a palavra Hatevá, que é a palavra natureza. Isso revela que Deus é aquele que governa a natureza. Pois bem, quando nós olhamos então o nome Elohim, ao mesmo tempo que ele está de forma singular, ele está revelando a pluralidade divina. E as pessoas ficam assim sem entender. Mas Joel, isso é idolatria. Se é idolatria, a Bíblia está errada. Claro que nós não acreditamos que a Bíblia esteja errada. O que está errada são as nossas teologias. O que está errada são os nossos pensamentos, os nossos desvaneios. É quando nós tentamos mudar o que está escrito. A Bíblia já está escrita, segundo os estudiosos, há mais de 3.334 anos. A Bíblia já está escrita, né? Pelo menos o Rumash, né? A Torá, os 5 livros, já estão escritos há mais de 3.334 anos. Então, como que ela está errada? Claro que não. O que está errado são as nossas teorias. Um homem chamado Rabino Alam, eu vou esquecer o sobrenome dele agora, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição, aqui embaixo no comentário do vídeo do YouTube. Um homem chamado Rabino Alam, ele vai escrever sobre 2 poderes nos céus. Isso já revela claramente que existem 2 poderes no céu. Como que nós vamos ver isso dentro da Bíblia? Baseado no livro de Daniel, no capítulo de número 7, vai falar sobre o ancião de dias e o filho do homem. Sem sombra de dúvida, é o conceito do Rabad. O conceito do Rabad é o conceito de pai e filho. O que é o Rabad? O Rabad são 3 palavras juntas, tá ok? E 3 palavras juntas que o Rabad é um acrônimo, chamado de Romá, que é sabedoria, Biná, entendimento, e Daat, que é conhecimento. Então, dentro do conceito Rabad, se tiver muito difícil, você volta e assiste de novo até entender. Eu estou tentando aqui correr um pouco contra o tempo, né? Mas vamos lá, é porque esse assunto é muito detalhado, né? Muito minucioso. Existe um homem chamado então Rabino Alam, que ele escreveu sobre 2 poderes no céu. O livro está em inglês, mas você pode adquirir aí, né, pela internet aí, conseguir uma tradução aí em português aí. Ele fala bem claro sobre esses 2 poderes no céu. Leia Daniel 7. Se você não entender Daniel 7, volte para Shemot 24, Shemot 23 e 24. O próprio Moshe Avinu, nosso pai Moisés, o nosso Moshe Rabbeinu, nosso mestre, ele está examinando o texto e ele está dizendo, eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Moisés, em Êxodo 33, começa a clamar a Deus pela presença dele. Parece que Moisés está confuso, mas não.
justamente Moisés está querendo algo a mais, ele quer conhecer mais o Senhor. Ele sabe que Deus é muito além daquilo que se apresentou para ele até aquele momento. Lembra que o livro de Shemot vai começar dizendo, daqui a pouco, daqui a alguns dias, estaremos examinando o livro de Shemot, estamos na Parashá Vayeri, que é a última porção do Bereshit, e vamos entrar depois na Parashá Shemot, e depois a próxima Parashá Vayera, que é Deus apareceu, e ele diz, eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, mas não lhe fui perfeitamente conhecido. Então Deus aparece para Abraão, Isaac e Jacó, mas se oculta. Moisés agora está clamando a Deus, querendo conhecer algo a mais, algo mais elevado do que ele tem para revelar. E aí então a palavra Elohim, ela aponta para o nome Elohim, que aponta para Deus, e a própria palavra Elohim, se você brincar com as letras, você vai ter a palavra Alehem, que significa para eles. Aí você vai ficar perguntando, para eles quem? O pai e o filho, conceito Rabad, o pai e o filho. Lembra Provérbio capítulo de número 8, vai dizer, eu estava com ele, a partir do versículo 30 e 32, eu estava com ele. O Zohar, que é um livro da Kabbalah, um livro místico dentro da mentalidade judaica, vai dizer que a Torá e o santo, bendito seja ele, os dois são um. Ou melhor, a Torá e o santo, bendito seja ele, são um. Então está vendo dois. A Torá, que aponta para o Mashiach, e o santo, bendito seja ele, que aponta para o Pai. São conceitos dentro da mentalidade judaica. Porém, a gente precisa entender que quando os homens estão escrevendo os seus livros, eles querem tentar compartilhar algo profundo com as suas próprias palavras. E é claro, de uma forma ajuda, como eu também estou tentando fazer aqui. Eu estou tentando compartilhar algo profundo com as minhas palavras. Às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas enfim, então Elohim está apontando para Deus na sua soberania, é aquele que governa a natureza, e a palavra Alechem também revela que é para eles. E aí uma coisa interessante, separa a palavra Elohim, você vai ter duas palavras, lembra do Aleph, que tem duas letras, o Elohim vai ter duas palavras, você vai ter a palavra El e a palavra Hayam. Hayam significa do mar. El, todos nós sabemos que é Deus. E Hayam é do mar. O nome El pode ser tanto Deus, quanto pode ser também apenas o ar para a direção. Então, olha só que interessante. A palavra El Hayam significa o Deus do mar. Não é Iemanjá, esquece isso, pelo amor de Deus. Tira da tua cabeça essas coisas paganismo, essas coisas pagã, tira da tua cabeça, enche a tua cabeça das coisas de Deus. Então, El Hayam significa o Deus do mar. Os próprios rabinos ortodoxos escreveram em Bereshit 1:2, Gênesis 1:2, dizendo que o Espírito de Deus, Veru Elohim Meraheftel Penei Hamai, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E os próprios rabinos ensinaram que esse Espírito de Deus, na palavra Merahefet, é o Espírito do Mashiach. E olha só que coisa fantástica. Desde o início, o Mashiach já dominava as águas. E desde o início, o Espírito do Messias já controlava as águas. Se nós entrarmos dentro da mentalidade judaica, no Salmo de número, me fugiu a memória agora aqui, mas se não me engano é o 29, e no Salmo 29 nós vamos cantar Adonai Lamabu Yashav, Vayashif Adonai Meler, Leolam, Adonai Oz Amor tem, Adonai Yevarer et Amor Vashalom. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, ou para sempre, melhor dizendo, né? A palavra mais fácil. Olha só que interessante, o Salmo que é cantado todo Shabbatot, o Salmo de número 29, se eu não me engano, tá? Não me julgue, não me critique, se tiver errado você comenta aí, depois me ajude aí que eu estou tentando tudo aqui de cabeça.
Então o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Desde o início, quem controla as águas é o próprio Deus. Desde o início, a ação, o mover sobre as águas é o próprio Deus. O livro de Jó, capítulo de número 9, se eu não me engano, versículo 8, ou 8, versículo 9, deixa bem claro. Quem é que dominou as águas, que domina, controla os céus e anda por sobre o mar? No livro de Jó, deixa bem claro que ele é aquele que anda sobre o mar. O próprio Jó está falando, e Jó estava falando de quem? Senão do próprio Mashiach. E por incrível que pareça, irmão, o Mashiach, ele é a maior revelação dentro da Torá. Quando nós observarmos vários detalhes na Bíblia hebraica, você vai ver que o Mashiach sempre foi e sempre será um dos maiores segredos revelados dentro da Torá. É claro, alguns acreditam que esse Mashiach é Yeshua, como nós acreditamos fielmente. Porém, outros negam, outros tentam disfarçar, né? Outros tentam mudar a situação. Mas nós sabemos que é o nosso Yeshua. E olha só que interessante, para encerrar, a mesma palavra Elohim, ou Elohim, ela também vai apontar para algo muito interessante. Você vai ter a palavra Mi-Ele. Mi-Ele pode representar quem é ele, ou quem é este. Mi-Ele. Quem é este? Ou quem são este? Olha só que interessante, irmão. O nome Elohim, ou Elohim, vai trazer vários detalhes profundos que poucas pessoas vão compreender a profundidade escondida dentro dessa palavra. Talvez você pode até perguntar, mas Joel, é só isso? Não, meu irmão, tem muito mais para ser revelado, mas o tempo é pouco. O nome Elohim também vai separar duas palavras, a palavra Li, e você vai ficar com a palavra o Aleph, o Mem e o Rei. E eu convido você a estudar conosco. Entre em contato e com certeza teremos o prazer de compartilhar algumas coisas importantes que vão fortalecer a tua fé em Yeshua, o nosso Mashiach. Shalom, Lehitraot, um Shabbat Shalom Alebrahot a todos e um Shabbat cheio de bênção para todos, né? Um Shabbat Lebrahot Lekulam, um Shabbat cheio de bênçãos para todos e até a próxima. Para quem vai ver depois do Shabbat, um Shavuot Tov. Aproveite, amanhã vamos falar sobre o Et, a quarta palavra dentro da Torá. Você é simples e direto, tá ok? Shalom, shalom.